Ser ou não ser, eis a questão. A questão é que o aulad.com.br está aqui para auxiliar todos os alunos do Brasil para qualquer processo seletivo, tanto vestibular quanto Enem. Vocês vão perceber que literatura não é tão difícil assim, ela pode ser até divertida. Seguinte, gurizada, eu sou o Bira, professor de literatura, e vou trabalhar com vocês nessas próximas aulas todas as características, autores, obras da literatura brasileira. E isso vai facilitar tanto o estudo para qualquer universidade federal do Brasil, quanto para o Enem. E hoje eu pensei o quê? Pensei em fazer uma introdução da literatura brasileira com vocês, ou das características gerais da literatura, para que isso auxilie no andamento das demais aulas. O que vai acontecer? Essa introdução vai pegar a parte mais técnica da matéria. A gente vai trabalhar um pouquinho de gêneros, conceito de literatura, nós vamos trabalhar algumas figuras de linguagem, aquelas que caem frequentemente em cada um dos períodos literários, e vamos fechar com as escolas literárias brasileiras. Esse vai ser o contexto de hoje, tá? E depois nós vamos esmiuçar cada um deles no andamento das próximas aulas, certo? Então tá, vamos lá, introdução à literatura. Eu vou fazer o seguinte, ó. O que é literatura? Qual é o conceito de literatura? Porque a literatura tem aquele receio, né, aquele medo, leituras obrigatórias, nós temos que ler livros que nós não estamos acostumados, aqueles Machados de Assis da vida, né? Mas, cara, na verdade tem a facilidade da literatura, da visualização de cada uma das obras, elas têm dicas, tem ali uns detalhezinhos que podem ajudar vocês em cada um dos processos. Então assim, ó, conceitos existem muitos. Eu peguei alguns aqui para mostrar para vocês, só para dar um panorama geral da matéria. Tem uma visão do Aristóteles que diz que a arte literária é mimese, imitação. Ou seja, ela imita a vida, imita a realidade. No realismo ou na ficção, mas imita a realidade. Ela pode ser engajada, pode usar do humor, da paródia, né? Pode usar dos sentimentos, a subjetividade, mas no geral a gente sabe que a literatura trata de algum contexto em que esse autor está inserido. Então a gente tem que entender um pouco da biografia desse autor, entender a história, né, daquele momento, ou seja, aquele contexto que ele está inserido, e aí a obra não fica tão difícil assim, ok? Outras visões da arte literária é saber usar a língua artisticamente, deixando transparecer a beleza, a harmonia, o estilo próprio de cada autor. Eu acabei de falar sobre isso, né? Escrever um texto em busca da beleza estética dentro de um determinado contexto. Contexto sempre contexto histórico, tá, pessoal? Então, na verdade, é a arte da palavra, né? Só não esqueço que nem sempre houve escrita. Então, a literatura, por vezes, no seu início, era oral, a tradição oral. Então agora, a partir do momento que aparece a escrita, vai para o papelzinho os textos, ok? Então, basicamente é isso sobre a literatura. Só não esquecendo, pessoal, que diferente das demais disciplinas, que são ciências, a literatura, ela, além de uma disciplina, ela é uma arte. Não esqueçam disso, uma arte, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Literatura, todo texto pode ser considerado um tipo de literatura, mas a literatura arte plástica, ela tem uma linguagem própria. Que linguagem é essa? Se vocês notarem aqui, ó, na nossa TVzinha, linguagem conotativa, tá? O que é a linguagem conotativa? É aquela linguagem que tem múltiplas interpretações, ou seja, cada pessoa vai interpretar uma passagem de um texto conforme as suas características, a sua bagagem, o seu tempo de vida, a sua leitura, enfim, as suas informações no seu determinado contexto, ok? Qual é a diferença, então, da linguagem conotativa para a linguagem denotativa? A denotativa são todos os demais textos informativos, por exemplo, uma receita de bolo, ou então uma bula de remédio. São textos que tu vai lá e só tem uma interpretação. A receita de bolo é o quê? 2 ovos, uma xícara de farinha. Tu não tem como interpretar outra coisa. Agora, meu coração explode ao te ver. Pô, tu pode interpretar muitas informações nessa frase. Então, a linguagem é conotativa. Não esqueça, linguagem literária conotativa é uma linguagem pessoal, única, exclusiva, tá? E uma linguagem que sempre está inserido sentimentos de quem está passando para nós, ok? A linguagem denotativa é uma linguagem impessoal, direta, objetiva, não tem muitas interpretações, normalmente uma somente,
tá? E é uma linguagem informativa, apenas para passar informações para nós. Tranquilo, gurizada? É isso aí? Então tá. Outra coisa importante aqui, vamos para cá. Os gêneros literários basicamente são os tipos de literatura produzida. O que significa isso? Todos os textos são semelhantes? São iguais? Nós sabemos que não. Uma poesia é diferente de uma peça de teatro. Uma peça de teatro é diferente de um romance. Então, na verdade, como eu comentei anteriormente, Aristóteles, o filósofo grego, ele dividiu as artes. E quando chegou na literatura, ele também a dividiu. O que ele fez? Colocou para um lado o gênero dramático, colocou para o outro o gênero narrativo e centralizou o gênero lírico. Basicamente, essa divisão nos facilita a compreensão e entendimento da literatura como um todo. Toda produção literária feita, produzida pelo ser humano, ela se enquadra em algum desses três tipos. Tá? Então, assim, basicamente, para nós sabermos o que é cada um dos gêneros literários, é o seguinte: gênero narrativo. O gênero narrativo, ele mostra um mundo externo. Alguém narra ou conta alguma história para nós. Pode ser em primeira, terceira pessoa, o narrador pode ser onisciente, onipresente, ou seja, ele sabe o que está acontecendo, está nos contando essa história, ok? Não esqueçam também que essa narração ela pode ser realista, mostrar uma informação que realmente está acontecendo, ou que houve e dá o parecer, a visão do autor, ou ela pode ser uma ficção. O que é uma ficção? Uma história surreal, onde tem um monstro, um fantasma, fora do planeta, um alienígena, mas ainda assim pode ter um engajamento social, pode ter crítica, pode mostrar uma cena de amor entre dois bichinhos, dois seres inanimados e etc. Mas não deixa de ser narrado para nós. Então, basicamente, o gênero narrativo é isso. Nós temos alguns tipos de gêneros narrativos, de produção de gênero narrativo. Romance, que é um texto mais longo, tem um número de personagens elevados, né? Nós temos também um enredo mais extenso, o espaço, a geografia, o local onde ocorre também é extenso, e nós temos, além do espaço, o tempo. O tempo é a época que ocorre, ok? A época pode ser um dia, né, 24 horas, pode ser um ano, ou como, por exemplo, O Tempo e o Vento, do autor Érico Veríssimo, que é a formação do Rio Grande do Sul, 250 anos. Ok? Nós temos o conto e a novela, que são dois tipos de narrativas menores em comparação ao romance. Tem menos personagens, né? O espaço-tempo é mais curto, é reduzido, e o tempo é variável. Tá? Nós temos também a fábula. A fábula é uma narrativa interessante que normalmente os personagens são bichinhos. Tá? Porque a fábula tem como cunho uma lição de moral. Fábulas normalmente são direcionadas a crianças, uma história de ninar que passa alguma informação, ok? Recentemente tem uma discussão sobre crônica. Onde é que nós inserimos a crônica? Como ela não é lírica, ela não é dramática, daqui a pouco a gente pode encostar ela, com boa vontade, ali no gênero narrativo. Mas na verdade é uma par, tá? Vou fazer um asterisco aqui. A crônica é um texto curto, normalmente pessoal, uma visão do cotidiano. Muitas vezes ele é até banal, pode ser de tom político, como pode ser de tom de humor, né? Sem problema algum. Nós temos um grande cronista no Rio Grande do Sul chamado Luiz Fernando Veríssimo, né? Bem conhecido e reconhecido mundialmente, diga-se de passagem. Mas, como tu não consegue inserir ele dentro de um desses três gêneros, deixamos ele, né, de ladinho, ok? Narrativo, basicamente, é isso que nós precisamos saber, tá? Uma história narrada ou contada para nós, feito? Gênero lírico. Cara, aqui vem o grande problema, né, dos gêneros literários. Por quê? Porque o gênero lírico está diretamente ligado à poesia, pessoal. E a gente sabe que poesia é difícil, é complexa. Por quê? Porque mexe com a subjetividade, ou seja, o autor ele tenta externar para nós algo que ele está sentindo, algo que ele está pensando naquele momento, naquele contexto que ele vive. E aí entra a linguagem conotativa que nós estávamos falando. Nós, os interlocutores, quando nós vamos ler um poema, ele fica mais complicado. Por quê? Porque a gente tem que tentar entender, tentar chegar próximo àquele sentimento, aquilo que ele está sentindo no momento que ele transpôs para o papel.
Então por isso que poesia é difícil. E tem mais um outro probleminha. O fazer poético, ele tem regras. Rimas, estrofação, métrica, que é digamos assim, a receita de poesia, de quem quer fazer um grande soneto, de quem quer fazer um verso alexandrino, uma redondilha maior, uma redondilha menor. Tem pessoas que pregam a forma, além do conteúdo, ou seja, tu vai usar uma cena da tua vida que tu está passando um certo momento melancólico e mesmo assim quer colocar dentro de um soneto. O soneto, a gente sabe que tem 2 quartetos, 2 tercetos, são 14 versos e tem rimas, normalmente rima AB, AB. E outra, os versos normalmente são decassílabos, tem que ter 10 sílabas poéticas. Então, além do conteúdo, nós temos o problema também da forma, que deixa a poesia um pouco mais difícil. Para terminar, o gênero lírico também está diretamente ligado ao eu lírico, ou seja, o que eu sinto, o que eu penso, é o eu interior. E um detalhezinho interessante é que dentro da poesia existe ritmo, pessoal, musicalidade. Então o poema não pode ser lido de qualquer forma. O poema tem que ser lido dentro de um determinado ritmo estabelecido pelo autor e por essas regras. Então junta todas essas informações, poesia fica o quê? Um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Mas no andamento das aulas eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil assim quando nós formos analisar alguns poemas de alguns poetas e até mesmo leituras obrigatórias de universidades Brasil afora. Vou dar dicas para vocês para essa leitura, certo? E para fechar os gêneros literários, nós temos o gênero dramático, vem de drama, ação. Qual é a principal produção do gênero dramático? Teatro. Então, teatro é encenação, atos, pessoas que encenam para nós as histórias, ok? Temos alguns tipos de gênero dramático, né? A comédia, que faz uso do humor, a tragédia, normalmente com um final surpreendente, trágico, né? Chocante, de impacto. Nós temos os autos. Autos são pequenos teatrinhos religiosos que têm como cunho pedagógico, didático, conversão, catequese. Nós vamos na próxima aula conversar sobre os jesuítas. Eles usavam os autos para se comunicar e trazer o selvagem, o índio, para a cultura do homem branco, o homem europeu. Ok? Então, pessoal, os gêneros literários basicamente é isso. Gênero narrativo narra ou conta uma história para nós. Gênero lírico, subjetividade, o sentimento, né, sendo externado para nós. E o gênero dramático, que é o gênero da encenação, do teatro, das ações ao público. Certo? Agora tem um detalhe interessante aqui. Nós estamos falando sobre o gênero, só que tem alguns recursos da língua portuguesa que auxiliam na literatura. A literatura tem uma linguagem própria, ela tem uma divisão, né? A gente sabe que cada texto tem que se enquadrar dentro de uma determinada gavetinha, digamos assim, mas existem recursos da língua portuguesa que auxiliam os escritores no seu fazer literário, na sua produção literária. A gente chama de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, basicamente, as mais conhecidas, estão aqui no quadrinho para nós. As famosas metáforas, né? Os famosos pleonasmos, que auxiliam o autor nas suas ideias que querem transparecer. Não esqueçam, pessoal, que as figuras de linguagem, eles dão exatamente esse tom conotativo para a literatura, porque elas permitem tu criar interpretações pessoais. Né? Eu aqui vou interpretar essa frase de uma forma, tu aí vai interpretar de outra forma, e está livre para isso. Esse é o lado legal das artes, da literatura e da linguagem conotativa. Estamos livres para pensar, para interpretar, para se identificar ou até mesmo não se identificar, não gostar. Então, a linguagem conotativa permite isso para nós. Isso é legal, isso é bacana, eu gosto muito disso. Uso no meu dia a dia, inclusive. Ok? Algumas das figuras aqui importantes, reconhecidas e que frequentemente estão dentro de cada escola literária e que os autores fazem uso, está a metáfora. O que é a metáfora? A metáfora nada mais é do que um tipo de comparação, mas uma comparação que está subtendida. O que significa isso? Ela não usa aquela partícula como. Olha esse versinho aqui do Manuel Bandeira. Meu verso é sangue. Não, se não fosse uma metáfora, se fosse uma comparação,
como é que apareceria? Meu verso é como sangue. Então não apareceu a partícula como, o nexo como, vira uma metáfora. Então toda a informação que é passada para nós, que tem uma comparação subtendida, fica no ar, fica nas entrelinhas, a gente chama de metáfora, certo? Outra figura de linguagem bem conhecida, o pleonasmo. O pleonasmo, corriqueiramente a gente usa no nosso dia a dia, o subir para cima, o descer para baixo, a redundância, né, pessoal? Mas a gente pensa assim, o que a redundância vai ajudar um autor na literatura, né, um escritor? Bom, pessoal, a redundância nada mais serve para quê? Para realçar, para dar ênfase, né? Então, quando ele bate na tecla, é porque aquela informação é importante mesmo, ok? Então, por exemplo, olha esse exemplo de pleonasmo aqui do Vinícius de Moraes, grande escritor e grande compositor da música brasileira, né? E rir meu riso e derramar meu pranto. E rir meu riso. Claro, cara, quando tu ri o teu riso, o teu sorriso, né? Mas ele está dando ênfase. Não é qualquer rir, não é qualquer riso, é aquele riso. Um riso importante para esse Vinícius de Moraes. Alguém tem um riso muito interessante para ele, ok? Outro tipo de figura de linguagem importante, antítese. Antítese está diretamente ligada a opostos, ideias, informações opostos. Tá? Subir, descer, para cima, para baixo. Olha esse textinho aqui do Olavo Bilac. Morreu, tu viverás nas estradas que abristes. Morrer e viver, na mesma oração, na mesma frase. Ele tão quente, ela tão fria. Informações contrárias nós chamamos de antítese, ok? Vamos para a próxima então? Mais algumas figurinhas de linguagem bem bacanas aqui. A ironia. Pô, cara, quem não gosta de ironia? Eu respeito muito quem tem esse uso frequente. Parece que tem pessoas que nasceram no sangue com a ironia, né? É impressionante. A ironia, ela pode ser corrosiva, ela pode ter um tom de humor, mas normalmente quando a ironia é usada contra nós não gostamos muito, né? Por quê? Porque a ironia, ela de alguma forma, ela te dá uma alfinetada, né? Ela te dá uma cutucada. Mas a ironia bem usada, ela consegue ser genial, maravilhosa, né? Então, olha essa passagem aqui do Monteiro Lobato, né? A respeito da ironia. A excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar das crianças. Olha só, cara, mestre na arte de judiar. Ou seja, a ironia está diretamente ligada numa informação que tu passa, mas que tu quer dizer exatamente o contrário. Não confunda com antítese, pessoal. Antítese são informações na mesma oração diferentes. A ironia é quando tu fala algo para uma pessoa, mas na verdade tu está querendo dizer exatamente o contrário, né? As mulheres gostam de fazer isso frequentemente. Você sabe do que eu estou falando, né? Uma mulher chega para outra e diz o seguinte: adorei esse vestido. Na verdade ela não achou bonito não, é extravagante demais. E isso é um tipo de ironia. Nós sabemos disso, né? Minha mulher faz isso sempre, tá? Olha só, ela não vai gostar disso quando ver esse vídeo, inclusive. Bom, outra figura de linguagem muito bacana se chama hipérbole. Hipérbole está diretamente ligado a exageros, a tudo que é elevado demais, vai ao ápice, né? Hipérbole eu estou morrendo de fome, né? Eu corri tanto que eu corri 300 mil quilômetros, né? Aqueles exageros que não fecham com a informação real. Mas para a literatura, ela tem um tom interessante, por quê? Porque ela eleva aquela situação que está sendo apresentada para nós. Presta atenção aqui nesse detalhezinho. O Olavo Bilac, em um de seus poemas, diz o seguinte: rios te correrão dos olhos se chorares. Oh, rios, cara, rios! Como é que rios vai correr? Imagina um rio, né? Um rio saindo dos teus olhos. Não, mas ele está dizendo o seguinte: a dor é tanta, aquele momento é tão complicado que ela vai chorar muito, e é um choro diferente. Esses rios significa a quantidade, porque aquele momento necessita dessa informação, desse exagero, dessa hipérbole. Ok, pessoal? E para fechar aqui, nossas figurinhas de linguagem, uma muito conhecida e muito usual na literatura é o eufemismo. O que é o eufemismo? O eufemismo é uma figura de linguagem que é usada normalmente para suavizar, abrandar. É quando tu vai dar uma informação para alguém, mas tu não joga direto essa informação, para não machucar, para não chocar. Então nós damos uma aliviada, digamos assim, na situação. Imagina uma situação no hospital. Né? Um médico chega para a família e diz assim: olha, o teu familiar bateu as botas, morreu, né? Foi para o inferno. Não vai dar essa informação para ti. Ele vai chegar e vai dizer como?
olha, infelizmente não resistiu, nós fizemos de tudo, né, mas não podemos salvá-lo. Então ele abrandou a situação, porque é uma situação diferenciada, difícil, que a pessoa está ali com seus sentimentos à flor da pele. Tá? Olha esse exemplo aqui do Álvares de Azevedo. Eras uma estrela divina que ao firmamento voou. Bom, uma estrela divina que ao firmamento voou. Acabou de dizer para nós o quê? Que alguém morreu, alguém faleceu, né? Mas ele não chegou, ele poderia dizer para nós, olha, essa bela pessoa, essa minha namorada, paixão da minha vida, morreu. Não, né? O que ele disse? Ao firmamento voou, ok? Então, as figuras de linguagem, temos muitas figuras, eu dei uma passada rapidamente aqui em algumas, aquelas consideradas importantes, as mais usuais pelos autores da literatura, justamente para nós darmos uma lembrada. Não esqueçam que essa é uma aula de introdução. E como ela é de introdução, a gente vai dando só uns tópicos, uns lembretes para vocês. Tranquilo, gurizada? Bom, agora nós temos um detalhe muito importante aqui. A parte técnica, basicamente, da literatura, nós já fizemos. Uma partezinha rápida aqui, objetiva, direta, para dar uma lembrada na situação literatura na nossa vida. Agora, nós vamos estudar uma coisa chamada escolas ou períodos literários. Pessoal, a literatura brasileira ela é dividida, conforme a sua época, o seu contexto, em escolas ou períodos literários. O que são isso? São movimentos literários que estão inseridos dentro de um determinado contexto histórico, ou seja, de uma época, de um século, de 10, 20, 50 anos, enfim, aonde tem um número X de autores com a sua produção literária. E esses autores de mesma época, de mesmo contexto, têm afinidades, têm características semelhantes. Só que não esqueçam que cada autor tem a sua particularidade, a sua idiosincrasia, né, as suas características pessoais. Mas, no geral, apresentam informações semelhantes, características semelhantes. Então está aqui as nossas próximas aulas. Vou dar uma passada rápida aqui, só para dar uns tópicos rápidos em cada um. O que nós vamos estudar, por exemplo, na nossa próxima aula? A literatura de informação. O que é a literatura de informação? Século XVI, os anos de 1500. Os anos de 1500 a gente sabe que é a época da descoberta do Brasil. Nós vamos conversar sobre isso na próxima aula. Né? Nós temos aqui a carta de Pero Vaz de Caminha, nossa certidão de nascimento. Né? O primeiro texto escrito nesta terra, nessa terra que logo depois vai se chamar Brasil. Né? O Barroco vem um século depois. Nós temos no Barroco um período de conflito, de choque, que é influenciado por choques religiosos. Nós vamos ter um autor interessante nesse momento chamado Gregório de Matos Guerra, que inclusive é leitura obrigatória na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ok? No século XVIII, os anos de 1700, nós temos o arcadismo ou o neoclassicismo. É um período que vai ser influenciado pelo ciclo de ouro, que é o objeto que o europeu veio buscar aqui lá em 1500 e acaba achando em abundância aqui em 1700. E também nós vamos ter um movimento muito importante chamado Inconfidência Mineira, que vai influenciar muito os autores de sua época. Tá? Esses três primeiros períodos, notem que cada um deles está inserido dentro de um século, né? Isso didaticamente facilita o nosso estudo para o futuro vestibular e o Enem, né? É chamado de época colonial ou período colonial brasileiro. Vocês sabem, vocês vão estudar em História do Brasil, aqui pelo auladeira.com.br, vocês vão, é uma época que vocês vão bater na tecla colônia, Brasil colônia de Portugal, ok? Então esses três períodos nós vamos analisar cada um dentro do seu século, com os seus autores e as suas obras, e respectivas características, certo? Seguindo aqui nas escolas literárias, nós vamos sair da era colonial e vamos ir para a era nacional. Pessoal, todos esses períodos da literatura brasileira agora estão inseridos dentro de um momento chamado nacional. Por quê? Porque a partir do século XIX, ou os anos de 1800, nós temos a chegada da família real, o Império Brasileiro, que vocês também vão se aprofundar em História do Brasil. Então, como nós temos um imperador aqui, a família real aqui, a independência do Brasil, se cria uma ideia de nação, nacionalismo. Então, a partir do romantismo, que é o primeiro período da primeira metade do século XIX, começa a nossa era nacional, ok? O romantismo está diretamente ligado a se apegar a essa terra e aos sentimentos,
ok? Nós temos várias fases da poesia, né? Nós temos o romance romântico, nós temos o teatro romântico, e nós vamos analisar cada um deles, ok? Primeira parte do século XIX, ou primeira metade do século XIX, certo? Logo depois, ainda no mesmo século, vai ter o realismo e o naturalismo. Também temos o impressionismo. Esses três períodos, ou escolas literárias, eles vão ocupar a segunda metade do século XIX. E eles estão diretamente ligados por uma característica que é antirromântico. Ou seja, não serve mais as características do romantismo, e sim mostrar a realidade, né? Mostrar com verossimilhança, mostrar a realidade como ela é. Aí vai aparecer um grande escritor, o maior escritor do século XIX, um dos maiores escritores da literatura brasileira, chamado Machado de Assis, que também tem leitura obrigatória aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E frequentemente é leitura obrigatória ou questões em todas as universidades Brasil afora. E cai também muito no Enem. Enem adora Machado de Assis. Quem não adora Machado de Assis? Né? Nós gostamos, eu sei que tu gosta também. Né? Cara, ainda no século XIX, mas mais pro finalzinho, assim, digamos lá, os últimos 15, no máximo 20 anos do século XIX, vão aparecer dois períodos literários na poesia: o parnasianismo e o simbolismo. Dois períodos literários que se confrontam. O parnasianismo produz no Rio de Janeiro, tem como figura central Olavo Bilac, e o simbolismo ele sai do eixo central, sai da capital Rio de Janeiro. Ele vai mais para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior de Minas Gerais, que mais se aproxima ali da capital. Como temos como figura principal no simbolismo Cruz e Souza. Tá? Nós vamos nos aprofundar neles, fiquem tranquilos. Outra coisa, são dois períodos literários poéticos, líricos, como eu falei para vocês. Então nós vamos analisar os poemas deles e vocês vão ver que não é tão chato assim, não é tão difícil. Eu vou dar umas dicas que vai auxiliar muito vocês. Tranquilo? Para fechar, pessoal, nós temos o pré-modernismo. Notem que eu botei um asterisco aqui. E ele é o único que tem uma data também já pré-estabelecida, de 1900 a 1922. O que significa isso? De todas as escolas que nós vimos, e depois vamos ver o modernismo, o pré-modernismo é a única que não é uma escola literária, não é um movimento literário. E sim é um momento histórico onde muitos autores diferentes, com características diferentes, e o que assemelham-se neles, em cada produção de cada um deles, é o regionalismo. Por isso que nós não chamamos de escola literária, nós chamamos de um contexto histórico. 22 anos onde inúmeros autores de gabarito produziram, né, mas não é considerado uma escola literária, ok? E notem também que a partir de 22 até os dias atuais vai adentrar o modernismo. Nós vivemos o modernismo hoje, né? Tem quem chame também de literatura contemporânea, mas ainda estamos dentro do modernismo. O que acontece no século XX, pessoal? O contexto do século XX ele é muito forte, ele é impactante. Em 1922 vai ocorrer a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que é um momento importante para as artes brasileiras. Mas não esqueçam também que no início desse século nós temos duas guerras mundiais, um momento trágico da história, né? Nós temos também a ditadura Vargas aqui no Brasil, logo após, e nós vamos ter, mais para o final do século, a ditadura militar. Ou seja, momentos difíceis, duros, que vão influenciar exatamente a produção literária. E aqui vai aparecer a nata da literatura brasileira. No modernismo, pessoal, só para dar um parâmetro geral para vocês, normalmente ele é visto em três fases. Uma primeira fase que vai de 1922 a 1930, uma segunda fase que vai de 30 a 45 e uma terceira fase que vai de 1945 até os dias atuais. E autores estão inseridos em cada uma dessas fases com as suas respectivas características, né, que são envolvidas exatamente em seu respectivo contexto histórico. Só para vocês terem uma ideia, é aquela época que vai aparecer Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Nelson Rodrigues, vai aparecer a MPB, vai aparecer o cinema novo. Cara, vai ter uma revolução cultural no Brasil, ela vai entrar em ebulição. Por isso que eu disse que é a nata da literatura brasileira. Aqui eu vou abrir um parênteses,
Porque cada momento que nós formos estudar, também em cada uma dessas escolas literárias, eu vou analisar não somente a literatura, mas se tiver pintura, escultura, produção musical, como eu disse, no século XX vai ter também cinema, nós vamos analisar todo tipo de cultura é importante para nós e está diretamente ligado à literatura, inclusive sendo a literatura o grão-mestre, o núcleo da produção. Né? Nós temos literatura dentro do teatro, nós temos literatura na música, né? Nós temos uma linguagem a ser identificada na pintura, no desenho, na escultura. Né? Então eu vou mostrar para vocês cada um desses momentos e a produção artística da época. Certo, pessoal? Então é o seguinte, essa é uma pequena introdução, tá? Uma introdução à base da literatura que nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Nós vamos nos encontrar na próxima aula no aulad.com.br. Tchau, pessoal. Até a próxima.